Banco dos Estados Unidos. Exatamente um ano após Waterloo e os Rothschild terem tomado o controle do Banco da Inglaterra, o Congresso americano aprovou um projeto de lei permitindo que outro banco central de propriedade privada viesse a atuar. Este banco foi chamado de Segundo Banco dos Estados Unidos. A nova autorização do banco foi uma cópia da autorização anterior. O governo dos Estados Unidos podia ser dono de 20% das ações. Claro que a parte federal foi paga pelo Tesouro honestamente nos cofres do próprio banco. Então, através do mágico empréstimo da reserva fracional, foi transformado em empréstimos para investidores privados. E com esse dinheiro puderam comprar os 80% restantes. Exatamente como antes, os acionistas primários ficaram em segredo. Mas é conhecido que o maior bloco de ações, cerca de 1/3 do total, foram vendidos para estrangeiros. E era comum se dizer que o segundo banco americano estava totalmente enraizado na Grã-Bretanha. Assim, durante 1816, já era sabido que os Rothschilds haviam tomado o controle total do Banco da Inglaterra e estavam também por detrás do novo Banco Central de Propriedade Privada na América do Norte. Andrew Jackson. Depois de 12 anos de manipulação da economia dos Estados Unidos, na parte do segundo banco americano, o povo americano não teve o suficiente para viver. Oponentes do banco conseguiram eleger um senador do Tennessee chamado Andrew Jackson. Ele era conhecido como herói da Batalha de New Orleans e concorreu para a presidência da República. Esta é sua casa, o convento. Andrew não tinha o apoio dos banqueiros. Estes banqueiros aprenderam bem antes como controlar o processo político através do seu dinheiro. Mas, para horror e surpresa dos banqueiros, Jackson foi eleito presidente em 1828. E Jackson estava determinado a destruir o banco na primeira oportunidade. E não perdeu tempo para fazê-lo. E a concessão do banco de 20 anos não veio a ser renovada até 1836. Este foi o último ano do seu segundo mandato, e penso que não teria sido renovado para sempre se assim ele vivesse. Ou seja, durante todo o seu tempo de mandato político. Já no primeiro ano de mandato, Jackson arrancou diversos subordinados dos bancos que estavam empregados no governo. Ele demitiu 2.000 dos 11.000 funcionários do governo federal. Em 1832, com a sua reeleição próxima, o banco executou um golpe precoce. Esperavam que Jackson ficasse acuado. Os banqueiros pediram ao Congresso para a renovação da concessão 4 anos antes do término. E o Congresso naturalmente aprovou. Então enviaram para a sanção do presidente. Mas Jackson bateu firme com os 2 pés. Como nunca fora um covarde, ele vetou o projeto de lei. A sua mensagem de veto é um dos maiores documentos americanos. Ele direciona totalmente o governo americano em favor das pessoas americanas. Não são apenas os nossos cidadãos quem devem receber as recompensas do trabalho do governo? Mais de 80 milhões das ações destes bancos pertencem a estrangeiros. Não haverá um perigo para a nossa liberdade e independência num banco em que a sua natureza tem tão pouca ligação com o nosso país? Controlar a nossa moeda, receber nossos dinheiros de impostos e possuir a independência de milhares dos nossos cidadãos? Isso seria mais terrível e perigoso do que qualquer força militar inimiga. Se nós renunciarmos a esta proposta, será como o céu que faz a chuva e que cai sobre todos aqui embaixo. Tanto para ricos como para pobres, é uma bênção inigualável. Em atitudes anteriores ao meu governo, houve um afastamento destes princípios justos. Mais tarde, em julho de 1832, o Congresso foi incapaz de cancelar o veto de Jackson. Então Jackson tinha uma força muito grande para sua reeleição. Jackson havia levado esta argumentação diretamente para o povo. Pela primeira vez na história americana, Jackson levou sua campanha presidencial para as ruas. Anteriormente, os presidentes americanos ficavam em suas casas. O slogan da sua campanha era "Sim a Jackson, não aos bancos". Harrison Clay concorreu contra Jackson, e mesmo com o banco gastando mais de 3 milhões de dólares na campanha de Clay, Jackson foi reeleito. Jackson foi reeleito por uma avalanche de votos em novembro de 1832.
E apesar da sua vitória presidencial, Jackson sabia que a batalha contra os banqueiros estava só começando. Ele dizia: a hidra da especulação financeira está apenas ferida, não morta. Foi seu primeiro discurso após eleito. Ele ordenou ao seu novo secretário de Tesouro, Les McLean, que retirasse os recursos públicos do Banco Central e colocasse em bancos estatais. Mas McLean recusou-se a fazer isso. Então Jackson o demitiu e elegeu William Duane como novo secretário do Tesouro. Mas Duane também se recusou a cumprir o pedido do presidente. E assim Jackson também o demitiu e nomeou Roger Taney para secretário. Taney retirou os fundos públicos do Banco Central, começando em 1º de outubro de 1833. Jackson estava jubiloso. Eu estou contendo eles. Estou começando a extrair cada dente, depois cada chifre. Mas o Banco Central não havia abandonado a batalha ainda. O seu diretor, Nicholas Biddle, usou toda a sua influência para construir que o Senado rejeitasse a nomeação de Taney. Então, numa rara exibição de arrogância, Biddle ameaçou causar uma depressão se o banco não fosse relicenciado. Este presidente sem valor pensa que, porque tirou os scalpes dos índios e prendeu juízes, ele acha que vai fazer o que quiser com o banco. Ele está enganado. Depois de um ataque de honestidade para um banqueiro central, Biddle admitiu que o banco ia provocar uma escassez de dinheiro. Isso a fim de forçar o Congresso a restaurar o banco. Nada mais do que um sofrimento geral pode produzir um efeito no Congresso. A nossa única segurança está em perseguir um rumo estável de uma restrição firme. E eu não tenho dúvidas que este rumo levará à restauração da moeda e também à renovação da concessão do banco. Uma estonteante revelação. Aqui estava a pura verdade, revelada com uma clareza chocante. Biddle pretendia usar o poder do dinheiro controlado pelo banco para causar uma depressão massiva até que a América cedesse. Infelizmente, isso aconteceu outras vezes e outras vezes durante as histórias americanas. E está a ponto de acontecer no mundo exatamente hoje. Nicholas Biddle havia convencido com a sua ameaça. O banco severamente contraiu o suprimento de dinheiro. Executou velhos empréstimos e recusou-se a conceder novos. Um pânico financeiro deu sequência, seguido por uma depressão profunda. Naturalmente, Biddle culpou Jackson pela quebra financeira. Afirmava que a causa foi a retirada dos fundos federais do banco. Infelizmente, o plano de Biddle funcionou bem. Os salários caíram. Desemprego e falência seguiram. A nação rapidamente sucumbiu em caos. E os editores dos jornais manipulados pelo sistema bancário esmagou Jackson nos editoriais. Os bancos ameaçaram reter o Caixa 2, que era pago diretamente aos seus políticos chaves de apoio. Em poucos meses, o Congresso reuniu-se no que foi chamado de Sessão do Pânico. 6 meses depois da retirada dos fundos federais do Banco Central Privado, Jackson foi oficialmente censurado pela resolução a qual foi aprovada pelo Senado pela votação de 26 contra 20. Foi a primeira vez que um presidente foi censurado pelo Congresso. Jackson caiu de pau em cima dos bancos. Vocês são uma raça de víboras. Pretendo expulsá-los para fora do país. E em nome do Deus eterno, eu os expulsarei daqui. O destino da América estava na ponta de uma faca. Se o Congresso recolhesse votos suficientes para cancelar o veto de Jackson, o banco teria outros 20 anos pela frente para controlar totalmente o dinheiro na América. Tempo suficiente para consolidar o seu já grande poder. Então o milagre aconteceu. O governador da Pensilvânia saiu em apoio ao presidente Jackson e fez severas críticas ao Banco Central Privado. Além disso, Biddle havia sido pego em público gabando-se sobre o plano do Banco Central derrubar a economia americana. E, de repente, a maré mudou. Em abril de 1834, o Congresso ganhou de 134 a 82 votos contra a reconcessão ao Banco Central Privado. Foi criada uma comissão para investigar se o Banco Central havia causado realmente o colapso. E quando o comitê de investigação chegou à porta do banco na Filadélfia, havia um documento do juiz para serem examinados os livros. Mas Biddle recusou-se a dar os livros. Ele não podia permitir esta inspeção, porque iria relatar um conchavo de esquema de grana particular, feito aos políticos que apoiavam o banco. E também se negou a dar depoimento. Em 8 de janeiro de 1835, Jackson saldou a prestação final da dívida nacional. Com isso, permitiu que os bancos emitissem dinheiro pagos pelos títulos governamentais.
ao invés de simplesmente emitir títulos do Tesouro sem tal dívida. Ele foi o único presidente americano que um dia conseguiu sanar a dívida pública com os banqueiros privados. Algumas semanas mais tarde, em 30 de janeiro de 1835, um assassino chamado Richard Lawrence tentou assassinar o presidente Jackson, mas graças a um milagre, ambas as pistolas falharam. Lawrence foi inocentado mais tarde, alegando insanidade. Após sua libertação, vangloriou-se aos amigos. Afirmou que pessoas poderosas na Europa o tinham contratado e prometeram defendê-lo se ele fosse preso. No ano seguinte, quando a sua concessão acabou, o segundo banco dos Estados Unidos deixou de funcionar como banco central da nação. Biddle foi mais tarde preso e acusado por fraude, e logo depois disso acabou falecendo. Após o seu segundo mandato como presidente, Jackson aposentou-se em Hermitage, nas cercanias de Nashville, e viveu sua vida. Mas ele ainda hoje é lembrado pela sua determinação para destruir o banco. Na verdade, ele destruiu tão bem que os cambistas levaram 77 anos para reverter os danos. Quando perguntaram qual foi a sua mais importante realização, Jackson apenas respondeu: "Eu destruí o banco."